Decomposição em fatores primos, página 6 da sebenta. Bom, como vocês sabem, números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores, um e ele próprio. Ora, eu vou listar aqui os primeiros números primos. 2 é um número primo. Porque só tem dois divisores, o 1 e o 2. O 3 também é um número primo. Porquê? Porque só tem dois divisores, o 1 e o 3. Reparem, por exemplo, o 4. O 4 não é um número primo. Porquê? Porque os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Portanto, os divisores de 4 são 3. Ora, um número, para ser primo, só pode ter dois divisores. Portanto, 4 não pode ser um número, não é um número primo. Pronto. Então, eu vou fazer aqui a lista dos primeiros números primos, ou seja, dos primeiros números que têm apenas dois divisores. Portanto, são eles o 2, o 3, depois cheque-se o 5, o 7, o 8 não é primo, o 9 não é primo, o 10 não é primo, o 11 é primo, o 13 é primo, 14 não é, 15 não é, 16 também não é primo, depois é o 17, o 18 não é primo, 17, 18, 19 é primo e por aí adiante. Há uma infinidade de números primos. Os números primos são números muito importantes. Porquê? Porque qualquer número natural pode ser escrito, ou é um número primo, ou pode ser escrito na forma de um produto de números primos. Ora, vejam o exemplo 1 da página 7 da sebenta, o 630. Vamos ver como podemos decompor 630 em fatores primos, ou se quiserem, decompor 630 em números primos. O algoritmo é este. Fazemos assim, 630, depois desenhamos um traço e pensamos assim. Daqueles números primos, qual é o menor que divide 630? Bem, se pensarem um bocadinho, é o 2. E agora, 630 a dividir por 2 dá 315. Agora, qual é o menor número primo que divide 315? Não é 2, porque 315 não é um número par. Vamos ver se é divisível por 3. Aplicamos o critério. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 5 dá 9. Quer dizer que, como a soma dos algarismos de 315 é um múltiplo de 3, significa que 315 pode ser dividido por 3. E, de facto, se fizerem 315 a dividir por 3, dá um número inteiro, 105. Ok, 105 também é divisível por 3, porque reparem, 1 mais 0, 1, 1 mais 5, 6. 6 é múltiplo de 3, portanto 105 ainda pode ser dividido por 3. 105 a dividir por 3 dá 35. 35 será divisível por 3. 3 mais 5, 8. 8 não é múltiplo de 3, portanto 35 não é divisível por 3. Mas é divisível por 5, porque termina em 5. 35 a dividir por 5 dá 7. 7 é um número primo, portanto só pode ser dividido por ele próprio. 7 a dividir por 7 dá 1. E acabou. Quando neste algoritmo chegamos ali a 1, paramos e escrevemos. Então, vou chegar isto um bocadinho para ali para vocês verem. Então, podemos escrever 630 é igual a 2 vezes 3. Desculpem, vou passar isto, vou apagar. Preciso de espaço. Vou escrever mais abaixo. Portanto, significa que a decomposição de 630
em fatores primos é a seguinte: 630 é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ok? Compreenderam? Reparem que então na decomposição em números primos do 630, de facto só aparecem números primos: o 2, o 3, o 5 e o 7. Compreenderam? Vamos ver o exemplo 2. Vamos diminuir. E vamos decompor o 90, o número 90. Ora, 90. O primeiro primo que divide 90 é o 2, porque 90 é um número par. 90 a dividir por 2 dá 45. 45, se fizerem aqui, se aplicarem aqui o critério, 4 mais 5 dá 9. 9 é múltiplo de 3, significa que 45 pode ser dividido por 3. Portanto, 45 a dividir por 3 dá 15. 15 também pode ser dividido por 3, portanto 15 a dividir por 3 dá 5. E agora, como 5 é número primo, só pode ser dividido por ele ou por 1. Mas neste caso vamos dividir por 5. 5 a dividir por 5 dá 1. E acabou. Quando chegamos a 1, acabou. Só aqui apagar isto. Significa então que a decomposição de 90... Vou chegar para ali só um bocadinho. A decomposição de 90 em números primos é a seguinte: 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Temos aqui a decomposição de 90 em números primos. Só para terminar, vamos fazer a decomposição do 180. É o exemplo 3 da página 7 da vossa sebenta. Vamos diminuir isto para não atrapalhar. E vamos, então, mais uma vez aqui ao 180. 180. Ups, deixem-me só aqui escrever o 0 como deve ser. 180. Desenhamos aqui o traço. E agora, 180. O primeiro primo que divide 180 é 2. 180 a dividir por 2 dá 90. 90 pode ser dividido por 2 porque é um par. 90 a dividir por 2 dá 45. 45 pode ser dividido por 3. 45 a dividir por 3 dá 15. 15 também é divisível por 3. 15 a dividir por 3 dá 5. E, finalmente, 5, como é um número primo, só pode ser dividido por ele. 5 a dividir por 5 dá 1. Quando chegamos a 1, parou. Significa, então, agora já estão a ver como é que isto funciona. Significa que a decomposição em números primos de 180 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Cá está. Portanto, reparem que só aparecem números primos: 2, 2, 3, 3, 5. E de facto, e já agora percebem, 180 é igual a isto: 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, 36 vezes 5 dá 180. Bom, espero que tenham percebido. Agora, creio que já conseguirão resolver o exercício 5. Exercício 5 da página 8. Está bem? Então vá, força. Se tiverem dúvidas, coloquem no chat, como sabem.